Bem, pessoal, então esse assunto que vamos iniciar agora é chamado de funções inorgânicas, né? Que são, na verdade, funções químicas de determinadas substâncias, grupos de substâncias. São quatro grupos, né? Ácidos, bases, óxidos e sais. Então, as substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Então, quando a gente agrupa determinadas substâncias químicas, a gente está dizendo que ele tem características parecidas. Essas características é justamente o que vai fazer dar condições para que a gente possa agrupar. Então, os ácidos, a gente pega várias substâncias e atribui eles à classificação de ácidos porque ele tem características parecidas, né? Bases do mesmo jeito, sais do mesmo jeito, óxidos do mesmo jeito. A gente pensa que quando fala em sal, a primeira coisa que vem à cabeça é sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Mas, na verdade, não existe só o sal de cozinha. Não existe apenas o cloreto de sódio, tá? Aí tem gente que, não, professor, mas além do sal comum, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tem o sal do Himalaia. Tem. Mas não só tem esses dois, não. Tem vários, dezenas, várias dezenas, certo? Que a gente pode, de exemplos que a gente pode encontrar, certo? E aí a gente vai conhecer algumas delas. As propriedades comuns, a gente chama de propriedades funcionais, tá? Justamente aí, a partir desse agrupamento que tem propriedades funcionais, a gente chama de funções. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos, nos quais chamaremos de funções inorgânicas. Como eu já disse, existe diferença entre dois tipos de funções: funções orgânicas e funções inorgânicas, certo? As funções orgânicas são as funções que vocês vão estudar no terceiro ano, que é justamente as funções tendo como principal componente o carbono, o elemento químico carbono. Então a gente vai estudar hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções nitrogenadas, certo? Aletos orgânicos, então são tudo funções orgânicas. Agora, ácidos, bases, óxidos e sais. Então, as principais funções inorgânicas, nós temos aí o que eu já falei, né? Ácidos, bases ou hidróxidos, que é a mesma coisa, tá? Sais e óxidos. Então, a gente vai estudar nessa ordem, certo? Então, vamos lá. Para compreender conceitos, né, de funções, devemos conhecer as experiências de Arrhenius, tá? Então, esse cara aí foi um cientista que contribuiu muito para essa parte de funções inorgânicas. Muito, tá? Ainda hoje, muito tempo depois da sua morte, seus experimentos são válidos e seu estudo acontece diariamente, porque todo mundo está estudando em algum momento arrênios aí, em algum tipo de reação química, ou então no dia a dia. Está fazendo, está trabalhando com algo proveniente do experimento de Arrhenius e nem sabe disso, né? Porque, na verdade, não se tem muitas vezes, essa consciência, né, do que está sendo trabalhado. Mas vamos lá, o que foi que aconteceu aí? Ele tem três situações. Ele pegou três recipientes, colocou água, e no primeiro ele colocou sal de cozinha. Água mais sal de cozinha. No segundo, ele colocou água mais HCl, que é ácido clorídrico. E no terceiro, ele colocou água mais açúcar. Se você observar aí, o que é que acontece? As duas primeiras lâmpadas que estão piscando, que vocês estão vendo aí, elas estão acesas. Enquanto que a terceira lâmpada, certo, está apagada. Então ele começou a observar o quê? Que determinadas substâncias, certo? Vocês estão vendo que esse sistema está ligado cada um à bateria. Então, se está ligado à bateria, deveria ter um fluxo de eletricidade, que é justamente o que acontece, por exemplo,
no controle de televisão, o que acontece com o seu celular, por exemplo. Se a bateria não estiver conectada, não acontece o fluxo. Claro, a bateria carregada, você vai ver que sai elétrons por um polo, alimenta o sistema e volta para o outro polo, certo? E tudo que estiver ligado vai estar aceso, né? Tudo que estiver ligado a essa bateria, com ela em funcionamento, vai estar aceso. Mas você está observando que só as duas primeiras estão acesas. A terceira não, está ligado do mesmo jeito. Mas a terceira não. Não, professor, porque o senhor não ligou a bateria. Não, não é por isso. É porque os dois primeiros, a Reynolds observou que quando ele colocava num sistema em que passava, né, colocava como água e sal como condutor, conduzia eletricidade. Água e ácido conduzia eletricidade, tá? Mas água e açúcar não conduzia eletricidade, isolava. Mas por que isso acontecia? Porque substâncias moleculares, certo? Substâncias moleculares não conduz ou não conduz bem eletricidade. É por isso que se você pegar água e açúcar e fizer esse sistema, mesmo que queira fazer em casa, não vai funcionar. Claro que no lugar da lâmpada você colocaria um LED, né? Mas não vai funcionar, certo? Água com açúcar. Porque não conduz eletricidade. Os elétrons, ele não flui, tá? É isso que a gente vai ver nessa parte aí. Então, o que é que está acontecendo lá? Vamos primeiro ver com o sal. Nós temos aí moléculas de água e moléculas de sal de cozinha, que é cloreto de sódio, né? Cloro e sódio. Então, a passagem da corrente elétrica, certo, em soluções, se encontra associada à presença de íons livres. Eu tenho carga positiva livre, que é o sódio, ele vai se separar, e eu tenho carga negativa livre, que é o cloreto, né? O Cl-, que vai se separar, tá? Isso acontecendo, essa separação acontecendo, tá certo? Vai permitir que os elétrons da bateria consigam fluir de forma mais espontânea, de forma mais tranquila, certo? Aí o que é que acontece? Ó, eu já vou adiantar para você. O íon, quando se separa, ó, eu peguei aqui, né? Sal, coloquei a água e separei, certo? Os íons. Um ficou positivo, foi esse primeiro, e o segundo, ele ficou negativo, é esse segundo, certo? Toda vez que a gente fizer isso, o que ficar positivo, que geralmente não sempre é o primeiro, tá? Ele é chamado de cátion. Cátion. O cátion é o íon positivo da molécula, certo? Não da molécula, do composto iônico. O cátion é o íon positivo. E o íon negativo, que vem depois, certo? Está em segundo lugar, ele é chamado de ânion, tá? O íon positivo é chamado de cátion e o íon negativo é chamado de ânion, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Então, beleza, vamos continuando. Então, o que é que acontece agora? Vamos lá, vamos ver água e ácido clorídrico, certo? Vamos ver o que é que acontece quando a gente mistura. Ó, coloquei água em ácido clorídrico. O que foi que aconteceu? O hidrogênio é atraído pelo oxigênio, certo? Deixa eu voltar aqui. Se por acaso, deixa eu dizer uma observação. Se por acaso eu tivesse só ácido, sem estar misturado, ele é uma molécula. Uma molécula. Ele é uma substância molecular, não é uma substância iônica, tá? Então, é uma substância molecular. Então, se eu pegasse, ao invés de colocar aqui, ó,
nesse recipiente. Ao invés de colocar água e ácido clorídrico, se colocasse só ácido clorídrico, a luzinha ia acender? Não, não ia acender. Porque não existia íons formados, existia só a molécula. Não ia acender a luz, de jeito nenhum. A luz só vai acender, quer dizer, os íons só vão acontecer se por acaso eu adicionar em água, pegar o ácido e colocar na água. Professor, posso fazer o contrário? Colocar água no ácido? Nunca você deve fazer isso. Nunca. Em hipótese alguma você deve fazer isso. Porque você nunca deve adicionar água em ácido. Porque isso nunca deve acontecer. Porque vai provocar uma reação muito violenta, certo? Uma reação muito intensa. E vai acontecer de quando a água bater no ácido, certo? Respingar, borbulhar e respingar. E pode lhe queimar. Dar queimaduras sérias em relação a isso, certo? Essas queimaduras vão ser queimaduras sérias se acontecer. Deu para entender, pessoal? Então, sempre deverá ser colocado o ácido na água. Sempre é o ácido na água, certo? A mistura que é feita. Então, e colocando bem lentamente, colocando em pequena quantidade, que é para não acontecer acidente em laboratório. Tudo isso, quando a gente for ter aula de laboratório presencial, eu vou explicar para vocês, que é para justamente não ter nenhum tipo de acidente, tá? Mas continuando. Quando a gente pega o ácido e adiciona aos poucos aí na água, vai acontecer o quê? Ó, vai formar o íon, certo? Vai formar o oxigênio, vai atrair o hidrogênio, ó, o oxigênio, certo? A gente tem assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem hidrogênio que é positivo, tá certo? E oxigênio que é negativo. O oxigênio é muito negativo. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essa molécula de ácido clorídrico seja quebrado e esse hidrogênio que é positivo se separa, né? Positivo separa do negativo. Esse hidrogênio que é positivo, ele vai ser atraído pelo oxigênio, certo? Para formar um íon positivo, certo? Que vai ser chamado de íon hidrônio. E, na verdade, você vai ter assim o oxigênio com três hidrogênios, certo? Então, isso aqui vai ser representado da seguinte forma: H são três hidrogênios, H3O mais. Mais por quê, professor? Porque você vai ter excesso aí de hidrogênio positivo, tá certo? Mas, e o que é que vai me sobrar do outro lado? Do outro lado vai sobrar o cloro, Cl menos. Então, é isso aí que vai acontecer quando mistura ácido na água. Vai separar íon positivo, que vai ser sempre H3O+. Tem alguns livros que mostra aí, ao invés de H3O+, mostra só o H+, mostra só o excesso, tá certo? E o íon negativo vai ser o cloro. Lembrando que o íon positivo sempre é o cátion, certo? Deixa eu apagar aqui, que eu escrevi errado. Pronto. O íon positivo sempre é o cátion e o íon negativo sempre é o ânion, ok? Só um segundinho, viu, pessoal? Rapidinho. Bom, pessoal, voltamos.
Alguma dúvida, gente? Até aí, não? Hein, povo de Deus? Vocês estão vivos? Gente do céu! Estão vivos, meu povo? Acorda! Voltaram a dormir de novo. Não é possível. Só porque é a minha primeira aula. Balança uma mão, bota uma mensagem no chat, fale, manda um sinal de fumaça. Eu vou começar a fazer prova oral. Talvez assim vocês comecem a se movimentar e comecem a participar. Não é melhor? Acho que fica mais divertido. Bem, então vamos lá. Estou continuando, tá? Deixa eu apagar essas observações que eu fiz. Pronto. Então, o oxigênio atrai o outro hidrogênio, tá bom? E fica aí o íon positivo, que vai ser o hidrônio, e o íon negativo, que vai ser o cloro, tá? No caso, o cloreto. E aí, como eu falei para vocês, tá? Você tem aqui, ó, a parte positiva. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto. A parte positiva, que é o hidrônio, né? A gente chama de cátion. E a parte negativa, que é o cloreto, a gente chama de ânion. Esse processo que a gente, a partir de uma substância molecular, a partir de uma molécula, certo? A partir de uma molécula de um ácido, não é qualquer molécula, não. Isso só acontece com os ácidos. Então, a partir de uma molécula, certo? A gente quebrou essa molécula e transformou ela, né, em íons, quebrou a molécula e transformou em íons, a gente tem um processo que é chamado de ionização, tá? Ó aqui, ó. É o processo chamado de ionização. O que é ionização? É a produção, é a formação de íons. A formação de íons é chamado de ionização, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente tem ácido concentrado, ele tem assim essas moléculas, né, de hidrogênio ligado ao cloro. A partir do momento que a gente adiciona a água, né, adiciona o ácido na água, elas são separadas, certo? É que não mostrou. Elas são separadas e ficam organizadas de maneira diferente, tá? Na estrutura. Tem alguns livros que mostram, não colocam aqui como H3O, né? Colocam simplesmente assim: você tem as moléculas, a molécula junta, né? Hidrogênio ligado ao cloro. Aí é quando a gente pega o ácido e adiciona na água, aí separa e fica aí H mais Cl menos. Tá? É uma forma de mostrar, uma outra forma de mostrar esses íons, tá bom? Então, quando as espécies químicas estão em solução aquosa, quer dizer, quando a gente coloca na água, certo? Nem todas podem sofrer, nem todas sofrem o processo de ionização ou dissociação. Aí, por falar nisso, qual a diferença de ionização e dissociação? Simples. Ionização é o que aconteceu agora há pouco com os ácidos. Os íons não existem e quando a gente adiciona o ácido na água, eles são formados. Então, a formação de íons é chamada de ionização, certo? A dissociação é porque os íons já existem. Os íons já existindo, o que é que acontece? Quando a gente adiciona na água, ele só faz separar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui exemplo, para que vocês possam entender melhor. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Então, a gente vai ver primeiro o processo de ionização. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos aí. Deixa eu só ajei
Então, o que é que eu disse a vocês? Ionização é a formação dos íons, certo? A formação dos íons. Existem dois métodos de obtenção desses íons. Um é por Arrhenius, que é a forma mais simples, em que ele mostra que toda substância, né, todo ácido, ele vai ser separado formando H+, e o ânion negativo, tá? E tem esse outro que, ao invés de mostrar o cátion como sendo H+, né, ele mostra como sendo H3O+. É chamado foi inventado aí, na verdade, foi proposto, né, não inventado não, proposto por um cientista chamado Bronsted, né? Bronsted Lawrence. Então, esse cara foi quem propôs a segunda opção. Então, vamos ver os tipos de ionização. Primeiro, por Arrhenius. Então, o que é que Arrhenius diz? Arrhenius diz o seguinte, que quando a gente tem, vamos pegar os exemplos aqui, ó. Quando a gente tem um ácido qualquer, eu vou pegar o que a gente já estava fazendo, HCl, a gente adiciona água e vai formar o quê? Separa uns íons, vai formar H+, mais Cl-. O primeiro, o hidrogênio, sempre é positivo, certo? E o restante sempre é negativo. Vamos ver outro exemplo. Vamos pegar o HI, que é o ácido iodídrico. A gente coloca a água no ácido iodídrico, vai formar o quê? H+, mais I-. Certo? Vamos pegar outro. Ácido fluorídrico, HF. Com a água vai formar o quê? H+, mais F-. Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos pegar ácido cianídrico. Esses ácidos todos vocês vão conhecer, tá certo? Ácido cianídrico, HCN. Quando a gente coloca água. Claro que eu estou levando em consideração aí que todo mundo tem o mesmo poder de separação, certo? Que a gente chama de poder de ionização completa, ionização parcial ou ionização fraca. Vai depender se o ácido é forte, moderado ou fraco, certo? Então ele ioniza totalmente ou parcialmente. Estou levando em consideração que todo mundo está ionizando totalmente, tá? Então HCN vai ser H+, e o que sobra, que é o CN, vai ser menos. E eu tenho um outro ainda, o exemplo letra E. Se fosse H2S, que é o ácido sulfídrico, o que é que vai acontecer? Ó, quando eu coloco água, vai formar o quê? Vocês vão ver, certo? Que quando a gente trabalha com íons, certo? Aqui, esse 2 do hidrogênio, né? Esse 2 do hidrogênio, ele vai subir para o enxofre. Então vai ficar, porque sempre é H+, ó, H+. Estão sempre o do hidrogênio vai ser H+. Então como é que vai ficar? H+, mais S, subiu 2, 2 menos. Só que se você observar, quantos hidrogênios eu tenho aqui nesse composto? Tem um 2. Então, tenho que fazer uma coisa, vocês vão aprender, chamado balanceamento de reações químicas. O que é isso, professor? Quando eu tenho uma certa quantidade de um lado, que é chamado de reagente, que é o lado antes da seta, a mesma quantidade tem que ficar depois da seta. Então, se eu tenho 2 hidrogênios de um lado, do outro lado eu vou colocar 2. Agora está balanceado. Professor, por que o senhor colocou na frente? Não colocou embaixo, não colocou em cima? Porque sempre que a gente vai fazer uma organização de quantidades, né? Ou quando a gente vai fazer o balanceamento, né? O balanceamento vai balancear as quantidades, sempre esse balanceamento ocorre adicionando números na frente da substância. Não é nem embaixo nem em cima, é na frente. Porque vai indicar quantidade de cátions, quantidade de ânions,
certo? Ou quantidades de substâncias que nós estamos adicionando aí, que nós estamos obtendo, certo? Então, esse aí seria o processo de ionização por arrênios, tá? Por arrênios, sendo utilizado só para ácidos, que vocês vão conhecer essa classificação, né? Eu vou falar, se não hoje, mas na próxima aula, essa classificação em que quando tem oxigênio no ácido, a gente diz que é oxiácido. Quando não tem oxigênio no ácido, a gente chama de hidrácido. Então, na verdade, todos esses ácidos que vocês estão vendo aí, certo? Eles são hidrácidos. Deixa eu ajeitar aqui. Então, são chamados de hidrácidos porque não tem oxigênio na sua composição, tá? Pronto. Eu vou apagar para continuar. Agora vamos ver, também utilizando o processo de Arrhenius, né? O de Arrhenius. Deixa eu só escrever o nome dessa criatura. Né? Então, esse método aqui, certo? É uma ionização. Vou colocar aqui, é a ionização por Arrhenius. Certo? Aí é a ionização por Arrhenius. Então, eu vou mostrar agora o outro tipo, tá? Eu fiz um print e depois eu mando para vocês. Então, agora eu vou mostrar aqui a ABCDE. Então, vou botar F, G, H, I, J. Esses que eu vou mostrar agora não são hidrácidos, tá? Esses que eu vou mostrar agora são oxiácidos. Vou ajeitar aqui. São oxiácidos, tá? Então, deixa eu organizar aqui e mostrar para vocês. Pronto. Então, eu vou mostrar agora oxiácidos, que são ácidos que possuem oxigênio, tá? Então, vou colocar aqui, ó. HNO3, H2SO4, H3PO4, H3BO3, que a gente viu hoje, certo? E vamos ver outro aqui, H2CO3. Todos esses são oxiácidos. E o que são oxiácidos? São ácidos que possuem oxigênio. Então, a letra F aí é ácido nítrico, a letra G, ácido sulfúrico, que é o que a gente usou hoje, né? Nós usamos hoje ácido sulfúrico, que era o líquido, né? O ácido líquido que a gente trabalhou hoje, e o ácido bórico, que era aquele sólido, aquele pó branco, tá? Foi esses dois ácidos, ácido sulfúrico e ácido bórico, que nós trabalhamos hoje no nosso experimento.
tá? Então você tem aí a letra H, ácido fosfórico, a letra I, ácido bórico, como eu já falei, e a letra J, ácido carbônico. Então, quando a gente adiciona na água, o que é que vai acontecer? Ele vai separar íons, o cátion vai ser sempre o hidrogênio e o restante é o ânion, tá? Então, como é que vai formar? Ó, eu tenho um hidrogênio só, então como é que vai formar o ânion? Vai ser o que sobrou, NO3 menos, certo? No G, eu tenho um H2SO4. São dois hidrogênios. Então, eu vou aqui e coloco dois, ó. São dois hidrogênios. E como é que vai ficar aí o ânion? CSO4 tem dois hidrogênios, então fica SO4, 2 menos. O fósforo já tem três, ó. Então, se tem três hidrogênios de um lado, eu vou colocar três hidrogênios do outro. E como é que vai ficar aí a parte do ânion? PO4. Como tem três hidrogênios, 3 menos. O outro, ácido bórico, do mesmo jeito. Se tem três hidrogênios, então vou colocar aqui, ó, três hidrogênios, tá? Aí fica BO3. Como eu tenho três hidrogênios, fica 3 menos. O outro, ácido carbônico. Se tem dois hidrogênios aqui, então vai ficar dois hidrogênios do outro lado. E como é que vai ficar o ânion? O ânion vai ficar CO3. Se tem dois hidrogênios, 2 menos. Então, essa é a ionização, né, de oxiácidos por arrênios. Ionização de oxiácidos por arrênios. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Estão entendendo? Beleza. Então, vamos para agora para outro tipo de ácido, tá? O outro tipo de ácido. Nesse outro tipo de ácido, eu vou começar para aproveitar essa, esses exemplos que nós temos aí, certo? Eu vou aproveitar aqui os oxiácidos. Deixa eu só apagar aqui essa parte. Deixa eu só apagar aqui bastante. Pronto. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é uma outra metodologia que vocês já viram lá na apresentação, em que ele não usa só o hidrogênio. Ele usa, né, aquela reaçãozinha que vocês viram, que a água vai atrair o hidrogênio formando H3O+. Essa teoria, né, esse estudo de ionização, ele é mais recente do que o de Arrhenius, certo? Então, o cara que fez isso, o cara que buscou, né, trabalhou e montou essa nova metodologia, na verdade, foram dois, né? Foram dois cientistas, né? Bronsted e Lowry. Então, foram dois cientistas, Bronsted e Lowry. Então, o nome dessa teoria é dado o nome dos dois cientistas, né? Então, é Bronsted, vou escrever aqui para vocês. Lowry. Eu acho que a pronúncia é assim. Só ajeitar que eu acho que eu
Não dê espaço. Pronto. Então, é o nome desses dois caras aí, Bronze e Lawler, tá? Bronze e Lawler. Então, o que é que ele afirma? A gente vai fazer por oxiácido, depois a gente faz para hidráulico. Então, ele diz que, na verdade, a água, como a gente já viu lá no esquema, né? Ela é participante ativa, né? Não é usada apenas como um meio de separação, não. É um participante ativo. Então, o que é que ele faz? Ele adiciona água no ácido, né? Na verdade, ele pega o ácido e adiciona na água, né? Então, vou ter o somatório aqui. Se você lembra da outra, ele não aparecia somando água. A água aparecia em cima da seta, né? Então, aqui não. Aqui eu vou somar água, que é para dar justamente fazer a criação do íon hidrônio, que é o H3O+. Certo? Essa é a teoria mais atual, a teoria mais usada mais recentemente, tá? Então, o princípio é o mesmo. Então, como é que vai fazer? A diferença é que não forma H+, forma H2O mais o outro hidrogênio, vai formar H3O mais. Mais o que sobra, que é NO3. Menos. Certo? H2SO4, como é que fica? Vai ficar H3O mais SO4, 2 menos. Mas eu não tenho a mesma quantidade aí de hidrogênio, certo? Então eu não tenho a mesma quantidade de hidrogênio. O que é que vai acontecer nessa situação que eu não tenho a mesma quantidade de hidrogênio, certo? Eu vou ter que equilibrar. Como é que eu vou equilibrar? Você é só multiplicar aqui, ó, por 2. Antes só multiplicava no hidrogênio, né? Só que multiplica no hidrônio e aqui também na água. Tem essa mudança. E se você observar do lado esquerdo, eu vou ter 6 hidrogênio. Do lado direito, eu vou ter 6. Então, sempre você vai estar fazendo, tá? Então, aqui eu vou ter o quê, ó? Vou ter hidrônio sendo formado para todos. Hidrônio sendo formado para todos, certo? E vai formar aí com ânion. H3, ácido fosfórico vai ficar PO4, 3 menos. Ácido bórico, BO3, 3 menos. E ácido carbônico, CO3, 2 menos. Aí o que é que falta? Balancear. Se eu tenho 3 hidrogênio no ácido fosfórico, então fica 3, ou 3 e 3 na água. Se tem ácido bórico 3, então fica 3 e 3 na água. Se ácido carbônico tem 2, então fica 2 e 2 na água. Ok? Deu para entender? E agora eu vou mostrar para vocês os hidrácidos. Agora no Bronsted, né? Deixa eu mostrar agora aqui os hidrácidos. Só ajeitar aqui. Pronto, os hidrácidos. Então, o que é que vai acontecer? A ideia é a mesma, né? Só que aí não são oxiácidos. No caso, não tem oxigênio, né?
Pronto. Então, no hidrácido eu tenho aqui, ó, HCl, HEI, HF, HCN e H2S. Tá bom? Então, nos hidrácidos, eu vou ter como? Vai ficar a ideia mesma. Sempre eu vou ter H3O+, tá? E vai formar o quê? Mais Cl-, que é o que sobra lá, mais I-, que é o iodeto, mais F-, que é o fluoreto, Cn-, que é o cianeto, e S2-, que é o sulfeto. Certo? E o balanceamento, do mesmo jeito. Se eu tenho um hidrogênio, não muda nada. Mas se eu tenho dois hidrogênios, tem que balancear dois de um lado e dois do outro. Certo? Então, se você entende um, o outro fica mais tranquilo de se entender. Alguma dúvida, pessoal? Hein, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá indo significa que tá conseguindo entender, né, Vitória? Pronto, maravilha. Então é o seguinte, a gente encerra a nossa aula por aqui. Deixa eu só tirar a gravação.